Ok. Tá. Sou Luiz Dario Teixeira Ribeiro, professor de História Contemporânea da URGS e atualmente coordenador do NERINT, Núcleo de Estudos e de Estratégia e Relações Internacionais, sediado no ILEA da URGS. O tema que eu fui convidado para falar hoje é sobre o Irã no eixo do mal. É um tema bastante atrativo, até porque, se nós formos olhar, o Irã ele só passa a ser considerado eixo do mal com o governo Bush em 2002, quando, num discurso, ele designa, junto com a Venezuela e a Coreia do Norte, o Irã como país do eixo do mal. O que nós esquecemos é que, desde a antiguidade mais remota, o Irã faz parte da história do Ocidente. Se nós formos olhar a própria constituição da identidade grega, ela se dá na luta contra os persas, que era o nome que o Irã possuía antigamente. Por outro lado, o grande confronto, a grande expansão dos gregos com Alexandre, da Macedônia, o grande adversário dele vai ser justamente o Império Persa, onde ele vai conquistar território e depois, com a sua morte, o Irã, aliás, a Pérsia, vai ser, junto com as outras áreas conquistadas, dividida entre os seus generais, como reinos independentes. Na antiguidade, com o desenvolvimento do Império Romano, o grande contraponto a Roma foi o Império Persa. Com a divisão do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, ou seja, Bizâncio, também o grande rival do Império Romano do Oriente vai ser o Reino Persa. E até a expansão muçulmana, a Pérsia será o grande adversário de Roma, ou o grande adversário do Império Romano. Só aí dá para nós vermos como o Irã é importante para a história chamada História do Ocidente. Por outro lado, durante todo o período da Idade Média europeia, a Pérsia foi um ponto-chave nas relações entre o Extremo Oriente e o Ocidente através da Rota das Sedas. Além disso, foram os persas que impediram o sucesso absoluto dos portugueses quando os portugueses fizeram a circunnavegação da África e começaram a estabelecer bases. A tentativa portuguesa de estabelecer uma base em Hormuz, ela foi frustrada justamente pelos persas, que conquistaram a foz da Mesopotâmia e tiraram os portugueses essa foz, e ali eles estabeleceram uma ponta do império, né? Durante o período que vai do século XVII até o século XIX, a Pérsia entrou num processo de decadência e não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da Europa. No século XIX, ela começa a sofrer a pressão de dois grandes impérios europeus, o Império Russo, por um lado, que vinha se expandindo rumo aos mares quentes na Ásia Central, e o Império Britânico, que controlava a Índia. No início do século XX, tanto os russos quanto os britânicos chegaram a um acordo dividindo a Pérsia em esferas de influência.
Na década de 1920 vai acontecer uma revolução iraniana, vai emergir no poder um novo governante, que é o Shah Reza Khan, que vai dar origem à dinastia dos Pahlavi. Durante a Segunda Guerra Mundial, por causa por um lado, por causa das simpatias do Reza Khan com o nazismo e por causa também da importância estratégica que agora já Irã, que é o Reza Khan, inclusive, trocou o nome de Pérsia para Irã, o território vai ser ocupado por soviéticos e por britânicos, por questões estratégicas. Depois da guerra, vai haver uma série de confrontos e de conflitos, e os soviéticos vão ser obrigados a se retirar da região, e também eles vão perder o controle que eles tinham sobre o petróleo do norte do Irã. Em 1951 é eleito um primeiro-ministro Mossadegh, que entra em confronto com o Shah Mohammad Reza Pahlavi, filho do Reza Khan, que havia sido colocado no trono durante a Segunda Guerra Mundial, e Mossadegh nacionaliza o petróleo, que já era de importância fundamental. E a partir desse momento que nós vamos ter a intervenção norte-americana e a intervenção britânica provocando ou promovendo um golpe de Estado que ficou conhecido como Operação Ajax, cujo objetivo era justamente derrubar o Mossadegh e restaurar o poder do Shah. Na década de 60, esse mesmo Shah, ele começa a chamada Revolução Branca, se aproveitando, se beneficiando dos lucros do petróleo, mas sem trazer benefício nenhum para o país e concentrando todos os benefícios em torno da sua família e da corte. A situação se deteriora progressivamente, e embora houvesse um apoio dos Estados Unidos, que consideravam o Irã e a Arábia Saudita os dois pilares da sua política no Oriente Médio, em 1979 ou 1978 começa um processo de contestação ao poder do Shah, que culmina com uma revolução em 1979. Em 1980-81 começa a guerra de agressão do Iraque contra o Irã. Isso vai facilitar com que os fundamentalistas xiitas concentrem o poder, instituam uma república teocrática sob o controle dos mulás, ou seja, dos clérigos, e estabeleçam um regime fundamentalista. Durante todo o período da guerra, o Irã ele manteve determinado nível de relações clandestinas com os Estados Unidos, principalmente depois do incidente da embaixada, né, onde os Pasdaran, ou seja, a milícia revolucionária de estudantes, haviam ocupado a embaixada norte-americana e haviam descoberto documentos que comprometiam os Estados Unidos com a ditadura do Shah e a sua polícia secreta. A partir daí, na década de 1990, começa a haver uma progressiva aproximação desse regime teocrático com o Ocidente. Aparentemente as coisas estavam andando muito bem, até que em 2002 o presidente Bush decreta que o Irã faz parte do eixo do mal. E por causa disso há um retrocesso, um retorno
ao fundamentalismo no Irã. A consequência disso vai ser também que o Irã vai procurar, de todas as formas, desenvolver a energia nuclear. O argumento deles é que eles necessitavam da energia nuclear para poupar petróleo para exportar, enquanto que a energia nuclear produziria a eletricidade que o país necessitaria. Mas isso nunca foi aceito pelos Estados Unidos, embora fosse aceito pelos organismos da ONU, até 2006, após a eleição do Ahmadinejad, que é uma novidade muito grande, porque ele não era clérigo. O Ahmadinejad era um laico, fundamentalista islâmico, mas era um laico. Ele fez a sua carreira na Guarda Revolucionária. Ele é doutor em física pela Universidade de Teherã e ele passou a desenvolver um confronto com o Ocidente durante todo o período do governo Bush. Em 2008 ele foi reeleito. A acusação de fraude, houve uma tentativa de uma revolução colorida para impedir a posse dele. No entanto, ele conseguiu neutralizar esse movimento de massa e se fortaleceu no poder. Atualmente, o Irã ele se apresenta com 2 pontos que nós devemos considerar como elementos chaves e fundamentais para nós ocidentais e vizinhos da civilização ocidental, segundo Samuel Huntington, a partir da questão da energia nuclear e da desconfiança que o Irã queira a bomba atômica. O argumento dos iranianos é que a bomba atômica ou o controle de energia nuclear é um elemento de dissuasão contra a invasão do seu território, que é importante por causa das reservas de petróleo e de gás. E, atualmente, um outro processo, um outro problema que existe é a questão da Sakineh, aquela mulher que foi condenada e que a imprensa ocidental diz que ela foi condenada à morte por apedrejamento. Agora é interessante notar o seguinte: a legislação iraniana ela tem para adultério, o homicídio, tráfico de drogas e outros crimes a condenação à morte. Mas a condenação à morte não é por apedrejamento, é por enforcamento. Apenas um pequeno grupo de comunidades sunitas que existem no Irã e que fogem ao controle do Estado e fogem ao controle dos clérigos do Conselho Revolucionário, que são xiitas, é que usaria essa técnica da morte por apedrejamento. Tá? Então, nós temos aí um problema de falta de informação, por um lado, e, por outro lado, um problema de manipulação a respeito do que está acontecendo no Irã. Eu acho que é importante a gente retomar a história do Irã, procurar conhecer bem a história do Irã, até porque ele é de uma importância fundamental para a própria história da Europa e a história da nossa civilização, que nós chamamos cristã e ocidental. Ele está envolvido desde a tradição judaica, na história do Ocidente, da tradição grega, a tradição romana, por um lado. Por outro lado, durante toda a antiguidade e até o início da época moderna, quando o comércio passou a ser feito via marítima com o Extremo Oriente, o Irã, antiga Pérsia, era um ponto-chave na Rota da Seda, tanto para a circulação de mercadorias, quanto para a circulação de ideias e de conhecimentos entre o Extremo Oriente e o Ocidente. Ficava exatamente no ponto intermediário entre a China e a Europa. Tá? E desconhecer a história do Irã
é desconhecer a nossa própria história e, ao mesmo tempo, nos prestarmos a ser manipulados por interesses que não são outros senão os interesses de poder geopolítico e o interesse pelo controle das reservas mundiais de fontes de energia não renovável, como o petróleo e o gás. Tá?